Livro de Gênesis, capítulo 22. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo e leremos a partir do versículo 1. Amém? E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse ele: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo de adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E disse ele: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro do holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E disse ele: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Desde-se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Os irmãos, por favor, podem tomar seus assentos. Amados irmãos, estamos diante de uma das narrativas mais tensas e, por que não, intensas, uma das narrativas mais dramáticas de toda a Bíblia Sagrada. Estamos diante de uma das narrativas que, se nós não lêssemos o final dela, se nós não conhecêssemos o final dela, eu tenho certeza que a cada parágrafo, a cada leitura, a cada evento ali acontecendo, nós ficaríamos surpresos com o que aconteceria. E é dessa narrativa, de uma frase que saltou dos lábios de Isaque, que suscitou, que fomentou no meu coração refletir sobre um tema ao qual o Senhor assim me orientou a dar para essa reflexão.
O tema é o seguinte, seguindo as palavras de Isaac: onde está o cordeiro? Estavam caminhando, Isaac, acostumado a participar daquelas cerimônias de sacrifícios, viu a lenha, viu o fogo, viu ali tudo preparado, a lenha para o fogo, tudo esquematizado para o oferecimento do holocausto. Isaac estranhou: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? É dessa narrativa dramática, irmãos, que surge essa pergunta, e eu não tenho dúvida de que essa pergunta tem ecoado por séculos. Essa pergunta tem perseguido a humanidade por séculos, por milênios. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? O homem longe de Deus, o homem afastado de Deus, e esse afastamento originado, esse afastamento gerado pelo pecado, ele tem se feito essa pergunta: onde está o cordeiro? Ainda que com os seus atos de pecados, ainda que com os seus atos de afronta, ainda que com os seus atos de ofensa, dá-se a entender que ele ignorou completamente o cordeiro da sua vida. Mas no seu íntimo, ele pergunta: onde está o cordeiro? Nessa busca desenfreada e nessa busca por preencher esse vazio existencial que o pecado gerou na humanidade, essa pergunta que ele se faz ao colocar a cabeça no travesseiro, essa pergunta que ele se faz quando não tem mais ninguém perto, essa pergunta quando o homem se faz quando o copo de bebida já está vazio, essa pergunta que o homem faz quando acaba de sair da prática do pecado: onde está o cordeiro? Ele tenta responder, ele tenta encontrar resposta para essa pergunta de várias maneiras. E assim foi a humanidade, tentando responder essa pergunta de várias maneiras, de várias formas, com várias atitudes. Lembremos do caso da Torre de Babel, por exemplo. Um ato de afronta ao Senhor, um ato de soberba, a manifestação num grau elevadíssimo de quanto o homem estava corrompido sem Deus. Esse pecado, assim, irmãos, esse estado de pecado exacerbado, esse estado de pecado alastrado pela vida humana, denuncia que o homem está perguntando pelo cordeiro. Denuncia que ele não está vendo o cordeiro à vista. Denuncia que este homem perdeu o cordeiro de vista. Denuncia que o homem não tem mais perspectiva de onde está o cordeiro. A prática do pecado cria uma venda nos nossos olhos, de sorte que não conseguimos mais enxergar o cordeiro. E essa pergunta tem ecoado no meu coração, e nos nossos corações e no coração da humanidade: onde está o cordeiro? Ainda que ele tenha tentado, ainda que o homem tenha tentado buscar resposta para essa pergunta, ainda que o homem tenha tentado encontrar uma solução para esse problema, lembremos que o principal e mais terrível problema que o homem pode passar é o pecado. É o pecado. Por isso, nós temos orado incessantemente pelo arrependimento de pecados da nação, de nós mesmos, da igreja brasileira. Porque o pecado é o pior e mais terrível problema que o homem pode passar.
Só que ele, na sua ignorância, na sua soberba, ele tenta resolver esse problema de várias formas, todas frustradas, todas ineficazes, porque o único que pode resolver o problema do pecado da humanidade, e vale ressaltar, o pior e principal problema, é o Cordeiro. Amém, igreja? É o Cordeiro que pode resolver o pecado do homem. É o Cordeiro que foi a provisão de Deus para resolver de forma cabal e inequívoca o problema, o pior problema da humanidade. Por isso surge essa pergunta: onde está o Cordeiro? Mas esse texto, além de ele nos mostrar onde está o Cordeiro, ele também sinaliza para a gente a natureza desse Cordeiro, a filiação desse Cordeiro, de onde esse Cordeiro vem. Onde está esse Cordeiro? Veja comigo, por favor, no versículo 2 da passagem que estamos meditando, e aqui a gente vai fazer algumas analogias em referência a esse Cordeiro, em referência ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. O versículo 2 diz assim, Deus falando para Abraão, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu tenho certeza que os amados irmãos já ouviram dezenas e centenas de mensagens a respeito dessa passagem, em que todas elas vão indicar que tudo aqui está apontando para Cristo. Tudo aqui está apontando para o Cordeiro de Deus. E aqui a gente vai sinalizar algumas características desse Cordeiro. A primeira sinalização que o texto me aponta aqui é sobre a filiação desse Cordeiro. Veja, toma agora o teu único filho. De que isso nos faz lembrar, irmãos? O teu único filho, a quem amas. Isso me faz lembrar daquele episódio que Jesus, quando foi batizado por João. Abra comigo, por favor, em Mateus 3, no versículo 16 e 17. Veja a filiação, veja a natureza desse Cordeiro. O Filho único, amado de Deus. E diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha só, irmãos, a ligação que a gente pode fazer. Pega agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas. E nós temos essa declaração do próprio Deus a respeito de Jesus: este é o meu filho, aleluia, o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Em outra passagem, só que agora em outra circunstância, Deus vai fazer a mesma declaração acerca de Jesus, afirmando que ele é o seu filho amado, a quem ele ama. Esse Cordeiro é o Filho amado de Deus, igreja. Veja comigo, por gentileza, em Mateus ainda, só que agora no capítulo 17, avança um pouquinho os capítulos 17, nos versículos 4 e 5. Toma o teu filho, único filho, Isaque, a quem amas, esse Cordeiro de Deus, o Filho amado de Deus. E Pedro, a partir do versículo 4,
E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Aleluia! Essa é a natureza do Cordeiro, Filho amado de Deus. Nós servimos, amado, o Filho amado de Deus. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho a quem Ele ama. Essa é uma sinalização da natureza do Filho de Deus. Ainda tem outras declarações bíblicas a respeito dessa característica do Filho de Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluias, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, teu único Filho, a quem amas. Em João ainda, irmãos, agora no versículo 18, avança um pouquinho os versículos, o apóstolo João vai dizer o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E por fim, uma das passagens mais conhecidas que vão dar testemunho da natureza do Cordeiro, o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, João capítulo 3, do 16 ao 18, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluias! Essa é a natureza do Cordeiro, o único Filho de Deus. Ainda outra passagem, em João, escrita pelo apóstolo João, mas lá na sua epístola, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não que em nós tenhamos, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A natureza desse Cordeiro é a filiação eterna, é a filiação divina. Esse Cordeiro é o único Filho de Deus que foi enviado para tirar o meu e o seu pecado. Amém? É essa sinalização que nós conseguimos enxergar. Toma o teu filho, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, o Filho de Deus. Esse Cordeiro é o único Filho de Deus. Amém? Ainda no versículo 2, veja a orientação de Deus para Abraão. E vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vai-te à terra de Moriá. Se o filho
está apontando para Cristo. O Pai, aqui nessa passagem, simbolicamente, aponta para o Pai, para Deus. É Deus entregando o seu Filho. Amém? É Deus oferecendo o seu Filho em sacrifício para si. E veja que interessante a orientação que ele dá para Abraão, o pai. Vai à terra de Moriá. No versículo 3 ele prossegue. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Veja a iniciativa. Veja de onde parte a ação. Veja de onde se origina o acontecimento. Vai-te à terra de Moriá. Toma a iniciativa. No 3, e se levantou Abraão pela manhã, albardoou o seu jumento, olha a iniciativa, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Abraão tomou a iniciativa, e com isso, a sinalização que eu consigo perceber nessa passagem é que Deus toma a iniciativa na obra da redenção. Não é o homem que se salva a si próprio. Não é o homem que consegue, pelos seus arranjos, pelos seus jeitinhos, conseguir a sua própria salvação. Mas Deus toma a iniciativa. Veja comigo, por gentileza, em Romanos 5, no versículo 8, um testemunho bíblico de extrema importância que vai dizer sobre o Deus tomar a iniciativa pela nossa salvação, pela nossa redenção. Romanos 5, no versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Deus tomando a iniciativa. Deus prova o seu amor por nós, ainda em estado de pecado, ainda morto, ainda afastado dele, ainda em estado de ofensa. Deus olhou e não viu nada que pudesse, nada que estivesse a nosso favor. Por isso, a iniciativa da obra de redenção vem do Senhor. A iniciativa da obra da salvação, da redenção do homem, parte de Deus. Assim como ele mandou, assim como ele orientou Abraão, vai, toma a iniciativa, levanta, vai à terra, corta a lenha, vai ao monte que eu vou te mostrar, vai, toma a iniciativa. O pai tomando a iniciativa na oferta, para oferecer o sacrifício. Deus tomou a iniciativa de te resgatar e de me resgatar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se dependêssemos de nós, nós não estaríamos aqui hoje. Se dependesse de cada esforço, se dependesse de um ato de bondade, não estaríamos aqui hoje. Foi Deus tomando a iniciativa. Isso é motivo de regozijo, é motivo para louvarmos ao Senhor, para glorificarmos ao Senhor, porque Ele tomou a iniciativa em que Cristo morreu por nós, enviando o seu Filho, como nós já vimos aqui no tópico anterior, o seu único Filho a quem Ele ama. Deus tomou essa iniciativa de se entregar por nós. Abra comigo também em Efésios, no capítulo 2, um texto que também é muito claro ao dizer que Deus, ao mostrar que a iniciativa da obra de redenção vem de Deus. Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A iniciativa vem de Deus. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aleluia, mas Deus, glória a Deus, tomando a iniciativa, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A iniciativa é de Deus, a decisão é de Deus. Ele com mão forte nos resgatou, Ele com mão forte nos alcançou com seu muito amor, quando ainda estávamos mortos, irmãos. Isso não vem de obra humana, para que nós não venhamos a se gloriar. Está vendo como eu sou santo? Está vendo como eu sou justo? Eu alcancei a minha liberdade. Negativo. Somos todos carentes da salvação de Deus. Somos todos carentes da misericórdia de Deus. Somos todos carentes da graça de Deus. Glória a Deus. E devido à nossa incapacidade de sequer se aproximar de Deus, dado o estado de pecaminosidade, dado o estado de degradação, dado o estado de tão miserável que nós somos, Deus estendeu a mão para cada um de nós, enviando o seu único Filho para nos resgatar, enviando o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro, a provisão de Deus, a provisão que nós não merecíamos, a provisão que sequer tínhamos condições de se aproximar. Deus tomou a iniciativa pela nossa redenção. Amém, igreja? Ainda no versículo 2, ele diz assim, no finalzinho do versículo, e oferece-o, o filho, Deus orientando Abraão, oferece seu filho em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 7, primeira carta de Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, Paulo vai fazer uma declaração maravilhosa sobre o sacrifício de Jesus por nós. Veja a orientação de Deus para Abraão. Vai e oferece o teu filho em holocausto. Oferece o teu filho em holocausto. Olha o que Paulo vai falar sobre isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, aleluia, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja a ligação que a gente consegue fazer. Abraão, o pai, sendo orientado por Deus, vai, oferece o teu filho em sacrifício. Deus oferecendo o seu próprio filho em sacrifício por nós.
Deus oferecendo o seu próprio Filho como sendo para ser a nossa Páscoa, para ser a nossa oferta, para ser o nosso sacrifício pela expiação. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Glória a Deus. E ao terceiro dia, lá no versículo 4, caminhando na nossa reflexão e fazendo a ligação com a obra de redenção manifesta em Cristo por nós, o Cordeiro de Deus. E ao terceiro dia, no versículo 4 de Gênesis, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Terceiro dia, o que isso remete? Terceiro dia, qual é a lembrança que vem à nossa cabeça? Ao terceiro dia, o que isso nos faz lembrar? Lucas 24, 46 e 47 vai elucidar isso para nós. O que esse terceiro dia nos faz lembrar? Qual é a memória? O que vem à nossa memória ao terceiro dia? Lucas 24, 46, 47 diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ao terceiro dia, o Cordeiro que foi sacrificado por nós, ao terceiro dia ressuscitou, igreja. O Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Filho a quem Deus ama, foi entregado por nós em sacrifício, foi entregue a nós, foi entregue por amor em sacrifício, em holocausto, e foi sacrificado, e ao terceiro dia ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo também vai falar uma declaração muito importante a respeito da ressurreição de Jesus, no capítulo 15, no versículo de 1 a 4, diz assim, vou ler para a gente ganhar tempo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 10, no versículo 39 ao 41, também temos um importante testemunho bíblico a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito desse terceiro dia, desse fenômeno que ocorreu no terceiro dia, fenômeno, acontecimento que mudou a história, que mudou a nossa trajetória. Atos capítulo 10, do 39 ao 41. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Amém? Ao terceiro dia, o Cordeiro ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Cordeiro, a provisão de Deus. Veja comigo, voltando lá em Gênesis, que a nossa reflexão está em Gênesis.
Só que a gente faz um paralelo com o testemunho bíblico do Novo Testamento, fazendo referência ao Cordeiro, lá em Gênesis. No capítulo 22, diz assim, vou continuar a partir do 4. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Além desse cordeiro ser o Filho de Deus, além desse cordeiro ter sido sacrificado pelos pecados da humanidade, além do cordeiro ter ressuscitado ao terceiro dia, uma outra sinalização que esse texto me aponta é que a provisão do cordeiro vem de Deus. Amém? A provisão do cordeiro vem do Senhor. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Interessante, irmãos, que muitas das vezes nas nossas leituras, quando a gente passa ali pelas genealogias, a gente fica pensando o porquê dessa narrativa, desses nomes. Essas genealogias, conforme a gente vai ver uma agora em Mateus, se os irmãos já quiserem localizar na sua Bíblia, Mateus no capítulo 1, versículo 1 e 2, essa genealogia vai apontar para nós o amor de Deus, o cuidado de Deus na provisão da salvação do mundo, na provisão do Cordeiro. De geração após geração, Deus vem cuidando para que a provisão do Cordeiro não fosse atrapalhada, não fosse impedida, para que a provisão do Cordeiro fluísse entre gerações e gerações. Olha o que Mateus narrou, por exemplo. Mateus ele faz uma narração muito interessante. A genealogia de Mateus é muito interessante. O livro da geração de Jesus, no versículo 1, diz assim, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão que gerou a Isaque, e Isaque que gerou a Jacó, e Jacó que gerou a Judá, e Judá a seus irmãos. Veja que Mateus vai ligar Jesus diretamente a Abraão, e Abraão falando para Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro da sua própria geração. Deus já tinha separado o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. No finalzinho ainda desse capítulo, no versículo 17, diz assim, de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, são 14 gerações. De geração em geração, Deus foi guiando a história, Deus foi conduzindo a história para a provisão do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. De geração após geração, Deus providenciou o Cordeiro. E ao nascer, depois de tanto cuidado de Deus ao longo da história, enfim o Cordeiro ressurge. Enfim o Cordeiro aparece.
E João, ao avistá-lo, João, o Batista, ao avistá-lo, isso está narrado no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 29, ele vai dizer, a narração vai dizer, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois João vai de novo fazer uma declaração importante a respeito do Cordeiro de Deus. Mas antes ainda dessa outra declaração de João, Isaías, naquele capítulo conhecidíssimo, Isaías 53, em que ele faz uma descrição maravilhosa a respeito de Jesus, ele também faz menção ao Cordeiro de Deus. Isaías 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia, o Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo, o Cordeiro de Deus que foi enviado por nós como sacrifício a Deus, oferecido a Deus. Cordeiro esse que foi entregue, que foi trazido sem pecados. Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Lembrando que o cordeiro, que deveria ser oferecido em sacrifício, isso na instituição, lá em Êxodo, quando da saída do Egito, deveria ser um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, perfeito, simbolizando, sinalizando que o cordeiro precisava ser sem pecado. E Êxodo 12, 5 vai dizer isso, sabendo que não foi com estas coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprado da vossa... Perdão, amados, essa passagem que eu estou lendo aqui, na verdade é 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, do 18 ao 20. Falando da impecabilidade do cordeiro sem pecado, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Cordeiro sem pecado, cordeiro sem mácula, foi-se entregue por nós.
Amém? Cordeiro que derramou o seu sangue por cada um de nós. Essa passagem está em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque seu sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Em Hebreus ainda vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Capítulo 9 ainda, no versículo 22, o autor aos Hebreus vai dar essa declaração, no versículo 22 do capítulo 9. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. 1 João também vai falar disso. 1 João no capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele andou na luz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O Cordeiro que derrama o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro derramou o seu sangue por mim e por você, para nos purificar de todos os nossos pecados. Quem sabe entrou alguém por essas portas, quem sabe tem alguém nos ouvindo, se perguntando nesse momento, onde está o Cordeiro? Quem sabe tem alguém agora aprisionado em vícios, quem sabe tem alguém aprisionado em pecados, se perguntando onde está o Cordeiro. Quem sabe tem alguém agora olhando para o seu estado miserável e dizendo: Senhor, onde está o Cordeiro? Eis o testemunho bíblico para mim e para a sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para que com o seu sangue nós tivéssemos nossos pecados purificados. Onde está o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus que veio ao mundo. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que derramou o seu sangue para purificar os pecados da humanidade. Agora veremos o Cordeiro de Deus em sua glória. O Cordeiro de Deus em sua glória. Em Apocalipse vai dar esse testemunho e aqui nós vamos concluir. Apocalipse 5, de 1 a 14. E assim nós concluímos o Cordeiro de Deus que foi provido. Cordeiro de Deus foi gerado, o Cordeiro de Deus que foi preservado de geração a geração. Agora o veremos em sua glória. E vi na terra, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono,
um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, aleluia, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: aleluias, dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, em que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E aos 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluias! Esse é o nosso Cordeiro, igreja. Cordeiro de Deus que vive e reina para sempre. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Onde está o Cordeiro de Deus, vivo e habitando entre nós? Onde está o Cordeiro de Deus, vivo e habitando no meu e no seu coração? Onde está o Cordeiro de Deus, vivo, com as suas mãos estendidas, pedindo: vem, filho meu, arrependa-se? Onde está o Cordeiro de Deus assentado no trono à destra do Pai? Onde está o Cordeiro de Deus na cidade santa, na nova Jerusalém, onde Ele mesmo iluminará? Onde está o Cordeiro de Deus? Foi preparar um lugar para mim, para você. Aleluia! Onde está o Cordeiro de Deus vivo e no meio de nós? Por isso adoremos ao Cordeiro de Deus. Se você entrou por essas portas se perguntando: onde está o Cordeiro de Deus? Eu não aguento mais viver essa vida de pecado. Onde está o Cordeiro de Deus?
Cordeiro de Deus está com as suas mãos estendidas. Arrependa-te dos seus pecados. Onde está o Cordeiro de Deus? Está com as suas mãos estendidas. Renda-se a Ele. Onde está o Cordeiro de Deus? Humilhe-se perante Ele. Proste-se perante Ele. Onde está o Cordeiro de Deus querendo receber a sua adoração, o seu louvor, o seu cântico, a sua gratidão? Onde está o Cordeiro de Deus querendo ter comunhão com você e comigo? Onde está o Cordeiro de Deus querendo viver em unidade com o seu corpo? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Depois, queria pedir permissão ao nosso pastor Geraldo, se os irmãos pudessem louvar novamente, louvou o Cordeiro de Deus, por gentileza. Pai Santo, Pai amado, Deus que nos amou de tal forma, a ponto de enviar o seu Filho amado, o qual o Senhor próprio mesmo deu testemunho. Meu Filho amado em quem tenho prazer, meu Filho amado em quem me satisfaço, meu Filho amado em quem tenho alegria, meu Filho amado em quem eu tenho unidade, meu Filho amado em quem eu vivi durante toda a eternidade em íntima comunhão. Pai, obrigado por ter providenciado tão grande salvação para uma humanidade, Senhor, que te ofende. Obrigado, Pai, porque muitos de nós, Senhor, temos nos perguntado onde está o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Muitos de nós, Senhor, que está entregue, Deus, aos vícios, está entregue à lascívia, está entregue à pornografia, está entregue ao adultério, ao roubo, ao assassinato, está entregue à mentira, está entregue, ó Deus, à falsidade, está entregue à hipocrisia, está entregue, ó Deus, a tantos males que nos torna transgressores, que nos torna, meu Deus, pessoas que vivem te ofendendo diariamente. Nessa devassidão, ó Pai, muitos se perguntam, onde está o Cordeiro? Obrigado, Pai, por o Senhor ter provido o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor. O Cordeiro que derramou o teu sangue, o Cordeiro que foi oferecido em sacrifício, em holocausto, e com o derramamento do seu sangue nos purificou de todo pecado. Obrigado, Pai, que nessa noite, Deus, possamos reverenciar o Cordeiro, que nessa noite possamos honrar o Cordeiro com palavras, com louvores, mas sobretudo com a vida, uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de arrependimento de pecados. Nós desonramos o Cordeiro quando não nos arrependemos. Nós, como igreja, desonramos o Cordeiro quando somos omissos. Nós desonramos o Cordeiro quando somos hipócritas. Nós desonramos o Cordeiro quando não amamos o nosso próximo. Nós desonramos o Cordeiro quando não o adoramos. Nós desonramos o Cordeiro quando não temos prazer na comunhão com os santos.
Nós desonramos o Cordeiro quando desprezamos nossos irmãos. Nós desonramos o Cordeiro quando não nos submetemos aos nossos pastores, aos nossos guias. Nós desonramos o Cordeiro quando desprezamos o seu corpo. Por isso, Pai, tende misericórdia de nós, que questionamos onde está o Cordeiro. Que possamos enxergar o Cordeiro na nossa vida. Que possamos enxergar o Cordeiro no nosso, habitando em nós. O pecado encobre as nossas vistas e nós não enxergamos o Cordeiro. Mas que nessa noite, nesse momento, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, derramado naquela cruz, possa ser aspergido em nome de Jesus em cada coração aqui, Senhor. Em cada coração que, se assim o Senhor permitir, terá acesso a essa reflexão. O sangue de Jesus, assim como o sangue do Cordeiro foi aspergido nas portas dos umbrais, ali no Egito, os primogênitos foram, ó Pai, ali preservados dos judeus, dos hebreus, sinalizando, apontando que o seu sangue de Jesus aspergido, o sangue de Jesus aplicado em nossos corações nos preservará do juízo e da condenação eterna. Por isso, Pai, asperge, Senhor, cada coração, teu sangue sobre cada um de nós aqui, Senhor. Que haja arrependimento, que haja contrição, que haja lamento e que encontremos o Cordeiro de Deus em nossos corações. Amém.